Vamos falar agora de segurança pública. A venda de drogas no centro da cidade foi um motivo para o assassinato brutal do morador de rua José Januário da Silva, que era conhecido como Índio, de 57 anos. Ele teve uma morte brutal, vítima de chutes na cabeça enquanto dormia. Isso foi na madrugada de 15 de janeiro. O suspeito do crime, Cristiano Barbosa dos Reis, o Magrão, de 35 anos, foi apresentado pela Polícia Civil hoje. Segundo a corporação, Cristiano matou José, o Índio, porque ele atrapalhava o tráfico. E a onda de violência durante os sucessivos e irregulares bailes funk na Praça do Papa, onde o som mecânico acima dos decibéis permitidos em lei e até atos chamados de libidinosos ditam a conduta dos frequentadores, obriga moradores do bairro Mangabeiras a mudar a rotina radicalmente. Há pessoas trocando o conforto de casa por quarto de hotéis no finais de semana, quando os eventos no cartão postal da capital varam a madrugada. Para reduzir a criminalidade no entorno da praça, a Polícia Militar aposta, entre outras medidas, na instalação de câmeras de olho vivo. Muito bem, será que vai dar certo? Pelo menos 145 pessoas foram detidas durante o carnaval em Belo Horizonte. Segundo a corporação, a festa superou a expectativa de público e levou mais de 2 milhões de foliões para as ruas da capital mineira. A Polícia Militar alegou que considera o saldo das operações positivo. Para garantir a segurança dos foliões, 6.500 militares foram empenhados para o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo. A folia teve 125 presos e 20 adolescentes apreendidos por furto ou roubo. Vamos conversar agora com o Coronel Alberto Luiz. Ele é especialista em segurança pública. Coronel, tudo bem? O carnaval foi bom em Belo Horizonte, 2 milhões de pessoas na rua, muita gente, né? Havia uma expectativa aí de 1,5 milhão de pessoas, mas segundo a Polícia Militar, o número foi até ultrapassado, chegando a 2 milhões. É uma multidão muito grande, muito mais do que o número de habitantes do entorno aqui de Belo Horizonte. Não da grande BH, né? Mas da cidade de Belo Horizonte. E esse saldo da Polícia Militar, no seu entender, é um saldo realmente positivo? Olha, primeiro a expectativa, ela realmente foi superada, né? A polícia sempre busca dar segurança àqueles que participam desses grandes eventos. Nós temos que cumprimentar, parabenizar o trabalho eficiente da Polícia Militar por ocasião da prevenção e da repressão, quando assim o caso exigia, por ocasião do carnaval. Também a gente tem que parabenizar a própria população, não vou falar o poder executivo não, porque o poder executivo ainda precisa aprender mais, é uma crítica não, é uma constatação. Mas a população de Belo Horizonte, ela se reencontrou com o carnaval de rua. E todo mundo está precisando de aprender agora. Com mais, né? Aí eu falo do poder executivo. Eu digo que também a Polícia Militar precisa de aprender, né? Sim, todos nesse sentido, porque a população, voltando para as ruas de Belo Horizonte, nós temos que olhar o seguinte: primeiro, o saldo foi positivo pelos relatos da Polícia Militar. Nós não podemos deixar de considerar isso. Tá? Houve várias prisões, apreensões, mas com certeza houve também vários registros ou vários fatos que não foram registrados, melhor dizendo, que nós consideramos como cifras negras. Justamente quando alguém tem um objeto, um celular ou um outro objeto que por falta de cuidado levou para a folia e teve subtraído, ele não acionou a polícia para que fosse registrado o fato.
Mas aí nós chamamos a atenção pelo seguinte, foram em torno de 6.500 homens e mulheres. Mas para Belo Horizonte, numa população estimada como essa de 2 milhões de pessoas, nós necessitamos muito mais policiais. Aí eu chamo a atenção para o poder público. Nós necessitamos ter um planejamento para os próximos anos, já que despertamos para o carnaval de rua, voltando aos velhos tempos em Belo Horizonte, nós precisamos olhar adequadamente aonde isso vai acontecer, porque nós tivemos esse número de pessoas flutuante em Belo Horizonte, não foi concentrado na Afonso Pena, nós tivemos na Zona Sul, nós tivemos na Praça da Liberdade, nós tivemos em outra localidade. Bairros. Então, o carnaval de rua, ele toma uma proporção que exige um planejamento, uma atuação de maior ostensividade. Em contrapartida ao êxito da ação divulgada pela Polícia Militar, o qual nós já fizemos aqui os cumprimentos, né, houve também parte da população que sentiu falta de visibilidade, de ostensividade da polícia. Não é culpa da Polícia Militar. Porque ela trabalha com um número limitado de policiais. E estava deslocada para o carnaval. Exatamente. E há a previsibilidade de que o carnaval de rua acontecesse por ocasião de alguns blocos, a questão de as próprias escolas de samba em determinados locais, como foi na Avenida Afonso Pena. É necessário o poder público investir no turismo, já que voltamos para as ruas divertir, né, com o carnaval e deixando de viajar para cidades como cidades litorâneas ou outras cidades fora de Belo Horizonte, nós precisamos já antecipar, planejar, buscar inclusive investimento em contratação de homens e mulheres para reforço do policiamento em Belo Horizonte. Nós estamos às portas, às vésperas aí, de um grande evento internacional. Nós vamos nos deparar mais uma vez com um número expressivo de pessoas transitando e se divertindo na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas especificamente quanto ao carnaval, nós temos que estabelecer que é necessário um planejamento integrado. A Guarda Municipal, nós necessitamos de envolver a Polícia Civil, a Polícia Militar, outros órgãos, inclusive a agência central que trabalha pelo município com relação ao turismo, porque ela que vai fornecer informações palpáveis, tá? Palatáveis, inteligíveis, para que a polícia faça o seu planejamento adequado, inclusive fazendo remanejamento de policiais, quando assim o caso exigir. Então, sim, o carnaval teve o seu êxito, mas nós não podemos ficar deitados em berço esplêndido. Muita coisa não foi levada ao conhecimento da Polícia Militar, mesmo porque a população também reclamou da falta de visibilidade, de ostensividade em determinado local em Belo Horizonte. Preciso, né, Coronel? Acho que você concorda com isso. No próximo carnaval, todos esses setores que foram enumerados se sentarem, conversarem, com antecedência, fazer um planejamento. Por exemplo, banheiros químicos. Ficou flagrante a falta de educação e cometimento de crime, né? Porque não deixa de ser um crime verter líquido, né, urinar em via pública. Mas então, faltaram banheiros químicos. Sim, tudo colocar falta, muito mais, tudo mais. Falta de investimento, de planejamento. Eu queria falar um pouquinho também sobre a Praça do Papa e, naturalmente, o seu elogio à PM, eu endosso, um trabalho muito importante, todo mundo divertido, a PM trabalhando, como médicos estavam trabalhando, técnicos estavam trabalhando. A profissão precisa trabalhar, né? Mas houve só um incidente que houve muita crítica aí nas redes sociais, e a gente tem de acompanhar tudo dos jornais, saiu também nos jornais e redes sociais. Foi em relação ao bloco das bicicletinhas, que esse pessoal, profissionais liberais e tudo, que ficam andando aí à noite, na madrugada, em grandes grupos, em bicicletas. Eles andam em grupo porque é medo de assalto,
problema de segurança, né? Sim. E houve um incidente muito chato com eles lá Lamentável. na Praça Raul Soares. É. Foi alegado que eles estavam cercando viaturas. Bicicleta não cerca Não, viaturas, né? mas na verdade... E foi um atropelamento. Nós vamos dar aqui a nossa opinião, pois nós não estávamos lá. E quem, por exemplo, relatou o fato, teve os dois lados da história. O policial e o participante. E houve uma terceira via, a qual também nós vamos agora agregar a nossa opinião. Especialista em segurança pública, pesquisador do CRISP, tá? Que é o Centro de Pesquisa da UFMG, alegando que a polícia encontra-se despreparada para esse tipo de atuação. Aí eu peço vênia porque ele também precisa conhecer o protocolo de atuação da Polícia Militar, a forma como a Polícia Militar vem se preparando ao longo dos anos, inclusive para situações como essa. É claro que a diversão não é proibida, é claro que a polícia só se faz presente para dar proteção às pessoas. Mas quando alguém ultrapassa o limite que lhe é permitido, por exemplo, esse grupo, ele, primeiro, não é obrigatório, não está em lei, mas ele sequer comunica às autoridades constituídas do município ou do estado, por meio da Polícia Militar, para que possa marcar, tracejar um trecho a fim de limitar o trânsito, dar proteção, a fim de que eles possam fazer essa diversão com mais segurança. Chega em determinada localidade, outros moradores acionam a Polícia Militar. Por quê? Porque quem está lá pensando em se divertir, está perturbando o sossego, a tranquilidade ou o trabalho de outrem, que também tem o direito de fazer com que o Estado imponha a ordem, imponha a lei. Aí a Polícia Militar fica como o marisco, né, entre o mar e o rochedo. Vai para o local e um inadvertido ou mais assim, ousado, tá? Aliás, eu não vou nem falar ousadia, mas destemperado, fala alguma coisa desarrazoadamente a um policial que adota as medidas que são cabíveis, né? Advertindo, admoestando, aí começa um conflito. Ser policial não é fácil. Nós precisamos, e temos o preparo, mas precisamos ter muita tranquilidade, porque muitas das vezes as pessoas buscam se vitimizar, buscam tirar o policial daquele centro do equilíbrio para se colocar numa posição de vítima. Alegando, inclusive, que a viatura foi jogada sobre a bicicleta, enquanto há outra versão, que a bicicleta é que cercou ou que foi à frente da viatura. Então, são fatos que, com certeza, a Polícia Militar, como sempre fez e o fará, vai apurar os fatos. Agora, é lamentável, isso não deveria acontecer. Não pode criar uma desavença entre esse grupo tão importante e a Polícia Militar, que também é muito importante. Mas eles devem permanecer, eles devem continuar, mas só que é uma coisa muito com boa. temperança, né, dos dois lados. É muito boa para a sociedade, para tudo, que pessoas andem de bicicleta, né? Que se divirtam com bicicleta. Exatamente. Mesmo que de vez em quando cause algum barulho e incomode algumas pessoas. Aí outras pessoas têm o direito também de reclamar, né? Mas Praça do Papa, está virando uma novela aquilo lá, Coronel. Nisto a polícia como um todo... Como é que tem de ser resolvido aqui? A polícia como um todo tem que dar um basta, tem que dar a resposta, tá? Não é de hoje que a gente escuta falar que ali naquela localidade virou ponto de tráfico de droga. Houve um crime lá. Houve crimes, já acontecem outros crimes, como tráfico de drogas, abuso sexual, essas coisas, a polícia tem que dar um basta. Aliás, eu peço ao comandante do batalhão da área que, ao instalar policiamento ali, ele deve colocar realmente 24 horas e não permitir mais que isso volte a ser notícia na imprensa.
Os moradores dali estão até mudando. Não, isso é um absurdo. O morador, ele tem que receber tranquilidade, ter a certeza de que o Estado vai lhe garantir tranquilidade, vai lhe permitir ter segurança e não a insegurança. Tá? Ali é ponto turístico de Belo Horizonte. É local onde as pessoas de outras localidades da região metropolitana de Belo Horizonte até se deslocam para tirar fotos, para visitar. Não pode, de jeito nenhum, a polícia, nem a militar e também a civil, porque a polícia civil tem a forma de investigar determinado crime que aconteceu e localizar outros agentes, tá, ligados a esse tipo de crime e com certeza a inteligência policial. Mas, sobretudo, a presença ostensiva da polícia dará um basta a esse coisa que é inaceitável, inadmissível. Me passou pela minha cabeça aqui o seguinte, coronel. Primeira coisa, eu acho que Estado, polícia faz parte do Estado. Eles devem seguir a sociedade, o que a sociedade quer, entende? Preceitos da sociedade. Polícia Militar, a regra da Polícia Militar, a regra do Estado, a regra da Prefeitura, a regra da Polícia, a regra do hospital, é o que a sociedade precisa. No que você está dizendo é uma norma, sim, é uma lei. Muito então, bem. Cumprir muito o que bem. está na Ali lei. é um lugar que famílias moram lá, Sim. fazem bailões a madrugada toda, barulho, baderna, você está dizendo aí, drogas e tudo mais. Mas eu me lembro que em praias de alguns estados aí existiam os locais de namoro, de casais, de namorar. Sim. Haviam roubos, mortes, estupros. Sim. Nessas regiões, eu não me lembro exatamente quais praias, a polícia foi lá e determinou um local onde se namorava, e com vigilância da polícia, não para combater o namoro, porque as pessoas também têm direito a namorar, desde que não sejam na Praça 7, né? Se está num cantinho lá namorando, é problema do cidadão. Esse é o canto deles lá. A polícia ia lá e tomava conta. Tinha, talvez, as autoridades aí encontrar um lugar para eles fazerem os bailões deles, com regras, e a polícia toma conta, entende? Mas não lá onde há bairro, moradias, casas. Inclusive, o próprio governador mora a 2 quarteirões dali. Né? É necessário que primeiro... Não seria uma boa ideia, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que primeiro nós temos que colocar, como você mesmo aí o fez, a cabeça para pensar. Então, quem cuida da cidade é o legislativo. Alguém precisa fiscalizar e cobrar do poder público municipal, tá, alguma providência. Ela não pode ficar apenas no colo do Estado, por meio da PM. A PM sempre é aquela que é cobrada. Mas, na verdade, nós hoje contamos com a Guarda Municipal. Nós contamos Tem hoje... de integrar. E necessitamos, inclusive, de um planejamento de defesa social do município. E necessitamos o quê? Escolher locais apropriados para que ocorra determinado tipo de arte, alguma manifestação cultural. Bailões. Bailões e tal. Não crime. Eu não vou reservar local para ninguém fumar nenhum tipo, né, de droga, consumir nenhum tipo de droga. Apesar que a cidade toda fumou, pelo menos, fumou nesse carnaval. Pelo menos ainda não, a nossa sociedade não evoluiu a ponto de termos esse tipo de comportamento, porque para se chegar nisso é um ato tão complexo que nós temos que passar primeiro pela a reestruturação da nossa saúde pública. Porque se falar em droga, nós vamos começar pela cachaça, nós vamos começar pelo vinho, nós vamos começar pelo cigarro. Mas então, para chegarmos nesse nível, tá, de civilização, né, de civilidade, nós temos que estruturar lá a base. Primeiro, saúde pública, tá certo? Agora, você está certo. Alguém quer fazer bailão? Não pode ser altas horas da noite, madrugada. Nem frente a residências. Né? Mesmo porque... Eu esclareço o seguinte, não existe na lei um horário estabelecido para que você ou eu perturbe o sossego de alguém fazendo algum tipo de manifestação musical, cultural. Pode ser um choro de criança às 10 horas da manhã ou meio-dia.
Se estiver perturbando o sossego, né, o trabalho alheio, a lei tem que ser estabelecida, tem que entrar ali numa conciliação, numa solução do conflito. Não existe essa questão na lei que até 10 horas o som está autorizado, a menos que um alvará, né, do poder público municipal estabeleça esse ato público ou esse estabelecimento funcionará até determinado horário. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Sem dúvida, coronel, agradeço muito as suas informações. Uma boa noite. Muito obrigado, Barroso. Espero que... semana que vem nós estamos aqui mais, né? Tá, vamos debater que esse assunto... Novos debates e novos assuntos. Sim, esse boa assunto noite. é importante. Boa Obrigado. noite. E o Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.